para a reunião da noite de hoje, pedindo que Jesus nos abençoe e nos mantenha firmes no caminho reto do amor de Jesus. Sejam sempre muito bem-vindos nessa casa. Continuando com a reunião da noite de hoje, nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Nelson Braga, que vai nos falar sobre olhar simples. Vamos envolvendo também com as nossas vibrações positivas, agradecendo antecipadamente a doação que ele faz na noite de hoje a nosso favor. Caríssimos irmãos, muita paz em Jesus. Tivemos uma verdadeira noite franciscana, não é? Com a arte, com a música, com a harmonia. Era tudo isto o espírito de Francisco de Assis, integrando-se com a natureza e se fazendo o intermediário dos valores divinos da harmonia celeste, da natureza, da criação, dos mares, dos ventos. Ele trouxe para nós. E relembrava agora, me permite, no ano 70, quando esta casa aqui ainda estava sendo acabada de construir, nós tivemos uma noite franciscana aqui, como depois, me perdoe, eu nunca vi em lugar nenhum. Aqui estava cheio de representantes de estados, veio gente, pessoas do Amazonas, Pernambuco, foi uma coisa inédita. Eu nunca assisti uma coisa dessa. E então, a gente recordava, não é? Relembrava, porque a natureza tem o seu arquivo vivo. Tudo que se passou, que se passa, desde o primeiro Fiat Lux da vida, está justamente gravado no arquivo da natureza. E é por isso que esses espíritos elevados, com a sua sensibilidade, com a musicalidade da harmonia da vida, eles penetram e trazem para nós esses momentos alegres e maravilhosos. Está de parabéns, os jovens, não é? Trabalhando sempre com amor e, acima de tudo, com responsabilidade, porque cada um de nós, veja bem, às vezes nós deixamos passar os valores mais fundamentais da doutrina do Cristo Jesus. E ele coloca sobre a responsabilidade de cada um de nós para que nós possamos, então, fazermos parte desta harmonia cósmica, dessa harmonia do mundo. Quando ele se refere na célebre frase dele, a cada um será dado segundo as suas obras. E eu me pergunto, quanto tempo vamos levar para incorporarmos em nós esses valores de cada um? Não é? E é por isso que nós temos mestres, verdadeiros mestres, mentores espirituais. Nós estamos encerrando já o mês de Bezerra de Menezes, não é? Espetacular. Estamos entrando no mês de setembro, que geralmente, os espíritas não se lembram, porque ainda estão sendo regidos pelo calendário de Roma e não se deixam reger pelos calendários
dos verdadeiros baluartes luminosos que é Francisco de Assis. Esse mês de setembro, que começa amanhã, é mês de Francisco de Assis. Nasceu no dia 28 de setembro de 1286. É o nascimento dele. Mas como a Igreja Católica ainda está atrelada, não é, ao catolicismo romano, só se comemora dia 4. Impressionante, não é? Hoje, então, nós temos um trabalhozinho bem sutil, não é? Mas profundo. Veja bem, o tema de hoje nos fala do olhar simples. Olha só. Até onde nós podemos mergulhar dentro disto para sentirmos o que seja a simplicidade de um olhar. Está todo mundo aí cheio, né? De olho grande, né? Inveja. Estamos atrasados ainda. Porque a simplicidade desse olhar aparece, foi ponto fundamental dentro da doutrina, dos ensinamentos, da pedagogia, da filosofia, o que quiser, de Jesus. Os olhos, ele colocou para nós, e os ouvidos. São os dois órgãos que se conjugam para que o espírito humano possa, então, perceber os valores de fora para dentro, para depois, então, conceber com a inteligência, analisar esses valores e começarmos, então, a penetrarmos no meandro da natureza divina. E não foi por acaso que ele fala isso, não. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Olha aí, que coisa, não é? A gente não se liga a isto. A gente apanha isto e coloca assim com uma teoria, não é? E acabou, vai passando de boca em boca. Não temos ainda aquele sentido de criarmos esta imantação de consciência para incorporarmos isto dentro de nós. A simplicidade de um olhar. A inveja, não é? Já quando ele terminou a mensagem dele, nós sentimos isto do olhar, de ver e de não poder conceber o valor de um Jesus. E então, como já falou o Dr. Bezerra de Menezes, Ivone Pereira, Leon Denis, Emmanuel, todos eles, a inveja, porque não souberam ver o Cristo. E por isso, quem não vê o Cristo, não respeita Jesus. Coisa, não é? A inveja pelos olhos é a pior de todas as invejas. Inveja religiosa. Inveja de religião. Porque essa inveja de religiosidade quer dizer inveja de pureza. Inveja de sensibilidade. Inveja de saber ouvir e saber calar no momento exato. Foi tudo isso que ele deixou para nós. Ele olhou, viu, quando ele foi julgado diante de Pilatos, olhou tudo, viu tudo, mas não ouviu a sentença de Pilatos. Porque tudo que Pilatos falou, ele ficou calado, quieto. E o problema todo ficou em cima de Pilatos. Porque Pilatos sentiu
que ali estava uma autoridade completamente diferente, não é? Não era aqueles que se ajoelhavam aos pés dele, pediam, tal, né? É aquela postura, aquela posição, não é? E quando ele fala das realidades, aquele olhar de Pilatos não conseguiu penetrar justamente nas vibrações, nas ondas infinitas, luminosas, crísticas por excelência de um Jesus. Não conseguiu ver. E já disse, não é? Alguém que olhos que nunca derramaram lágrimas jamais conseguirão ver. E nós lembramos agora Gabriela Mistral, poetisa, prêmio Nobel de literatura e de poesia, ela já deixou para nós. Os olhos são a janela da alma. Olhar com a alma, olhar com o espírito, olhar com sentimento, olhar com respeito, olhar com dignidade, olhar com a frequência de desejo de bem e de bom. Não ficar invejado, não. Porque aí quebra-se toda a corrente que o plano espiritual nos usa muitas vezes para que nós sejamos o intermediário pelo simples olhar. Não é? O magnetismo, o perispírito vibrando nesses dois canais fundamentais, ouvir e ver. Saber ouvir e saber ver, para aprender a sentir e amar. Olhar simples. Quem de nós pode penetrar nesta vibração, desta simplicidade de um olhar? E às vezes nós, não é, somos traídos pelo nosso próprio ego personal. E às vezes vem aquela restiazinha, não é, de inveja, de crítica, não é, que nós mais vemos. Nós, quando participamos de certos eventos, principalmente de casamentos, não é? Nós lembramos agora e vemos como as pessoas, a maioria, se comporta. Se chegar e perguntar qual foi o ponto do Evangelho, da Bíblia, que o padre falou, não sabe. Mas ele vai saber, ele sabe todo o cardápio que foi dado justamente no buffet. E tem uns que não vão nem para a igreja, vão direto para o buffet. Não querem nem olhar, nem ver. Não é? O afã de querer abastecer a matéria sem saber que esta matéria, ela se abastece mais grandemente pelo olhar, pelo ver, pelo sentir. E não foi isso que aconteceu? Então não é daí que nós tiramos uma página da grande história do nosso estudo de hoje? Jesus e Madalena, na sinagoga, quando uma de suas assistentes, né, amas, disse para ela, o Nazareno hoje está na sinagoga. E ela então correu e foi ver o Nazareno. Não teve uma conversa com ele face a face, não. Foi simplesmente o olhar. Se defrontaram aqueles dois olhares e ele penetra então no âmago daquela alma. E depois deixa uma frase que até hoje se discute, não é? Ninguém entendeu nada.
Teus pecados são perdoados porque tu muito amaste. Ninguém conseguiu fazer um levantamento daquela alma. E ninguém poderia também, por aquele olhar, saber e sentir e ver que seria ela, espírito encarnado em corpo de mulher, uma das suas grandes seguidoras, não é? Pelo olhar. Como diz o francês, vis a vis, vista a vista, não é? Olho no olho, a vibração. E é por isso que ele disse que se o teu olho for bom, for luminoso, como não será luminoso o teu próprio corpo por aí? Nos deixa uma proposta de grande responsabilidade: educar os olhos. Educando os olhos para poder dar mais sensibilidade ao ouvido, o som. Porque não é a palavra de Deus, a tão falada e decantada palavra de Deus. Deus não fala. Roden, numa de suas aulas, dizia para nós: quando o homem fala, grita, Deus cala. Quando o homem cala e se admira, se absorve, olha o olhar para o infinito, aí Deus fala. A voz do sentimento trazida, canalizada através da visão. Como é importante. E esta visão, ela é tão grandiosa, esse olhar é tão grande, que muitos espíritos no plano espiritual pedem para Mileco. Mileco, que eu diga, a gente cansava de sorrir, brincava com ele, não é? O nosso querido Mileco. Se eu não tivesse meus olhos fechados, eu ia levar muito mais tempo para poder ter a minha visão espiritual. Ele disse para nós uma ocasião lá em Bangu. Viu? Olhos fechados para ver. Porque não são os olhos somente. É preciso que tenha uma alma harmonizada, educada, para poder canalizar esses sentimentos, esses valores maravilhosos. Saber admirar a natureza além da sua forma. Saber sentir além do som, além da vibração. Saber amar. Saber compreender. Saber fazer harmonia, como foi feito aqui agora, dentro de nossa própria alma, não é? Quem tiver a obra, a última obra de Kardec, vai ver uma mensagem que tem sobre Rossini, obras póstumas, em que Rossini diz ali, entre outras coisas, se não houvesse harmonia, se não houvesse som, se não houvesse vibração, não haveria amor. Bonito, não é? Gostoso isso. É tão bom. Vibração, harmonia, para ter visão, para saber, não é? Conta-se que um dos grandes mestres da música, quando ele chegou nos seus últimos instantes, o Requiem de Mozart, e ele recostado na cama, e a sua filha Clara, que também era doutora em música em Viena,
E ele então começou a ditar para ela. E chegou um ponto em que ele parou. Não ditou mais. Os últimos exalos do grande mestre da música. E ela disse assim: pai, está faltando as últimas pautas. Ele diz para ela: filha, completa você. Você tem condições para isto. Porque o som, a música que eu estou ouvindo, ela não é completa. Porque ela está disseminada por toda a natureza. Meu Deus, não há que isto. Ouça quem tem ouvidos de ver, de ouvir. Veja quem tem olhos de ver. Sentenças judiciosas, eu não sei até quando, não é? Eu vou poder entrar nessa vibração, mas não posso. E não devemos relegar isto a segundo plano, não, a plano inferior, não. Porque esses são os planos fundamentais para nós. É esta sensibilidade, é esta harmonia, é esta visão, aprender a ver com dignidade, com amor, com moral. Não ver o corpo na visão decapitada da sensualidade, não. Ele olhar para ela e ver uma alma criada. Ela olhar para ele e ver também uma alma criada. Todos dois com a mesma natureza, todos dois com as mesmas possibilidades de ver e de sentir as coisas melhores. É isto. E hoje não. Hoje se embriaga na forma, não é? E não se está contente ainda com a forma que a natureza deu, que ainda se procura fazer produção de forma, produzida, coisa, não é? Ainda quer produzir uma coisa em cima daquilo que ele não pode produzir. Não é um problema de laboratório, não, do homem, de seus cosméticos, seus pincéis, não. É problema do laboratório da essência divina, não é? Como diz o livro dos médios, laboratório infinito da natureza. E como nós sempre mostramos, quando é necessário, que o corpo somos nós. Está lá. Gênesis 11:11. Somos nós que plasmamos este corpo através do perispírito. E aí a gente chega, olha no espelho assim, agora, né? Fui eu que fiz, fui eu que organizei, fui eu que pedi, não é? Para vir cego, para vir mudo, para vir surdo, para vir sem um braço. É por isso que ele coloca aqui, ó. Veja bem, Kardec coloca no capítulo 8º, os que têm puro coração. Ele diz assim: se teu olho for mau, arranca, tira fora. Para nós podermos entender melhor a doutrina, o esclarecimento que Kardec dá, e para nós nos aperfeiçoarmos, aprofundarmos mais as parábolas de Jesus. Aquele cego, não é? De Bartimeu, que nós falamos ontem sobre o Zaqueu, em Jericó. Foi ali, aquele cego. Quem pecou? Quem errou? Ele ou seus pais, para que ele viesse cego? Viu? Olha como eles tinham uma noção da lei de causa e efeito.
Ora, como eles tinham uma noção da lei da reencarnação. Quem pecou? Nem ele e nem seus pais. E agora? As teologias humanas têm várias evasivas para isto, mas só a doutrina explica. Porque nós somos dotados de livre arbítrio. Ninguém vem cego, surdo, mudo por castigo de Deus, não. Mas vem quando alcança uma necessidade de bloquear certos meios de comunicação e de visão, principalmente os olhos, não é? E quem quiser pode tirar uma prova. Se tivesse que reencarnar agora, diria certo? Cada um responde, não é? São as condições para isto. Isto acontece segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus respeita o direito de liberdade. E aquele espírito cego de nascença pede a Deus, pede ao plano espiritual, para que no seu perispírito fosse bloqueado a sua visão. Aí tem, aí sim, aí o direito de cada um que Deus concedeu, ele não tira. Nós temos um direito, não é? Mas para cumprirmos esses nossos direitos, nós temos uma gama imensa de deveres para cumprir. E um desses deveres hoje é nós moralizarmos, educarmos os nossos órgãos da visão. Ver, admirar, não é? Porque pela visão, pela admiração, já entra a alma humana no princípio, na ciência chamada a filosofia. Platão já afirmava que quando nós nos admiramos de uma coisa bela e bonita, pela visão, nós estamos sentindo a grandeza e a beleza da vida. Então, educar os olhos, a visão, para ver somente as coisas com sentimento de amor, de fraternidade, de bondade. E saber ouvir, saber fazer autoselecionamento. Não considerar, não é somente fazer uma abstenção, abstenção em filosofia, quer dizer, faz de conta que não existe, não é não. É eliminar todos aqueles maus sentimentos, todas aquelas visões desastrosas que nós temos, muito, não é? E darmos guarida pelos nossos ouvidos aquilo que nos perturba muito. Não gostamos, não é, de sermos censurados, mas adoramos ser elogiados. Maravilha. E é por isso que lembramos agora que o Dr. Bezerra de Menezes, a obra Devassando o Infinito, de Ivone Pereira, não é uma obra para ser lida feito romance, não. É uma obra para ser estudada, revisada. Tá? E ele então adverte para ela, numa passagem que ela diz, ela em desdobramento, não é? Com ele e Charles, que é o mentor espiritual da família dela, ela nos alerta dizendo que alguns mentores orientais gostam de levar os seus discípulos para os lugares chamados paradisíacos, belos, bonitos, não é? Então o Dr. Bezerra de Menezes explica para ela que isso às vezes pode se transformar numa fantasia.
desde que o espírito não tenha condições para ver aquilo, não é? Então ele levou ela para o umbral. Nossa, mãe. Levou para o umbral. Lá. Ela disse assim, não tem como explicar. Não há vocábulo nenhum que possa dizer o que eu vi. E então vem o ponto de hoje para nós, não é? Que ela começou a querer fazer uma certa graça para aquelas entidades. Ela disse assim, aí ele diz para ela, olha, eles não estão me vendo, olha só, mas eles veem você. E se você não tiver um comportamento da tua posição de visão, você será absorvida por ele. Olha só, o fundamento, não é, da visão. Como nós somos iludidos, não é? A começar pelas coisas corriqueiras, né? Tem gente que aceita até bilhete da loteria premiado. No outro dia saiu do jornal. Isso é velho, antigo, não? Aceita que fica rico, não é? Porque é pelos olhos. Os olhos não são bons. Os olhos estão a serviço aí do egoísmo, da inveja, da presunção, da prepotência, querendo ser aquilo que não é e querendo julgar saber aquilo que ignora. E Sócrates dizia para nós que sensato será aquele que sabe, tem conhecimento de tudo o que ele ignora, que eu só sei que nada sei. É preciso aprender a inverter esses valores, porque a visão deles está anos-luz lá na outra frente. E nós precisamos então, como que nós vamos absorver isto? Como? Como é que nós vamos concretizar isto dentro de nós? No estudo, não é? Mas principalmente na oração. Porque pela oração de Leon Denis, nós alcançamos as belezas do universo. Quando orares, faça como templo o universo inteiro e faça como santuário a tua própria consciência. Olha só. Para aprendermos a sentir e a ver as coisas na sua realidade pura, conforme elas são. E não ficarmos nesse círculo vicioso de vendo e criticando. A mídia que está aí certa, não é? A mídia, Nossa Senhora, que coisa! Quando é que nós vamos ter umas comunicações mais retas, mais justas, não? Eles vão embora, não querem saber. É a função deles. Então, meus irmãos, parece coisa à toa, não é? Tem nada a ver eu olhar. Eu olho. E daí? O que é que tem? Tem nada. Agora, o problema não é o nada de fora. O problema é o todo de dentro. E a maneira como você está olhando, é a maneira como você está vendo, é a maneira como eu estou sentindo, é a maneira pela qual eu estou ouvindo. Porque visão e ouvido são as duas válvulas de escape que amplia o sentimento da alma. Se não aprendermos a ver e a ouvir, a nossa educação vai ficar sempre rebaixada. Porque a educação é do espírito.
educação é do Espírito. É a edução, é o eduzir. É tirar de dentro para fora e não de fora para dentro. E se eu começar a controlar, a fazer a minha autocrítica, fazer a minha autoeducação, eu vou paulatinamente me instruindo e educando, principalmente a maneira de ouvir. E já depois que nós estamos já alguns anos na doutrina dos Espíritos, né, a gente pode fazer uma separação, uma distinção, antes e depois. Como eu via o mundo antes e como eu estou vendo o mundo agora. E como eu poderei ver esse mundo melhor amanhã. Só que eu não tenho o mínimo interesse em modificar o mundo. Porque eu estou sentindo agora que eu tenho alto dever a cumprir comigo mesmo, perante Deus, perante a família e perante a sociedade, de me reintegrar nos verdadeiros valores, me reeducar, me reestruturar. É por isso que o Dr. Bezerra de Menezes ele dizia que as casas organizadas sobre a égide dele, a responsabilidade dele, não é? A casa de redenção tem ali uma, está ali perto do Maracanã agora, e são várias casas. E ele dizia o seguinte, que a responsabilidade dessas casas, dirigida por eles e por outras entidades maiores, no caso aqui agora, Francisco de Assis, são casas que cada uma delas tem um dever específico. Mas que a união, ele sempre fala em união, né? Que a união dessas casas tem um valor único. Reestruturar o homem. Colocar o homem na sua verdadeira natureza. E qual é a nossa verdadeira natureza? Somos só carne? Não. A carne não. Somos seres gerados? Não. Somos seres criados. A nossa natureza é divina. Então, a nossa educação espiritual, a nossa instrução espiritual dentro da doutrina e dos grandes mestres encarnados e desencarnados, é exatamente isto. Nos colocar numa posição onde nós possamos ver sem invejar, e admirar, e gostar. Gostar de ver as coisas boas, gostar de ver o progresso de todos os outros, né? Praticar a chamada misantropia, que é o oposto, o contrário de filantropia. O misantropo é aquele já, como diz o prefixo, é um miserável. É aquele que não sabe ver, que não sabe ouvir, que não sabe sentir, que não se estrutura, está de mal com a vida, com ele próprio, com todo mundo. Já o outro não. O filantropo não. É aquele que ama, o prefixo filosófico, amante, amor. Aquele que ama a humanidade, ama a natureza, ama os bons sentimentos,
tem boa visão das coisas, ele chega a um ponto em que ele não dá mais conselhos, só faz pedidos. Ele só pede, não aconselha mais. Para quê? Faz um pedido, uma solicitação. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Pedir, não é? Está dentro do contexto da doutrina universal do Cristo. Pede. Pedir e a porta se abre. Só que ele coloca para nós duas portas. A gente pensa que a porta vai abrir assim de uma hora para outra, não é? Só porque pediu? Não. Ele coloca para nós duas portas. A porta estreita e a porta larga. E ele depois faz uma síntese dessas duas portas. Ele diz que a porta larga é a porta do vício, do perdição, da desintegração do ser humano. Ela está larga, está enorme, a gente está vendo hoje, né? E a estreita não. E a estreita é aquela que leva diretamente ao caminho do céu. E já o Buda, o Siddhartha Gautama, já afirmava que existem dois caminhos. Olha só. O caminho da dor, que é o caminho longo, em que a alma terá que fazer o seu samsara. Samsara no sânscrito quer dizer repetir, reencarnação. Reencarnação longínqua, não é? E o caminho do amor, que é curto, é rápido, mas exige 100% de renúncia. E nessa renúncia de hoje, nós temos a nossa visão. Ser simples no ver. Ver as coisas, admirar. Saber como fazer uma crítica. Porque é necessário criticar. Há um volume imenso, não é? Em filosofia. Crítica. Immanuel Kant, um dos grandes filósofos alemães, escreve duas obras: Crítica da razão prática e Crítica da razão pura. Ele colocou os dois segmentos, não é? E a crítica, ela faz parte do pensamento. É preciso criticar. Agora, é preciso também, muito especialmente, que não se confunda a crítica filosófica, moral, digna, com a fofoca que rebaixa, não é? É isto. Então, essa visão simples. A gente vai buscar, a física ajuda muito, não é? O Dr. Jorge André, ele sempre se bate nisto. Ele diz que de todas as ciências, aquela que mais nos ajudou na parte religiosa, na religiosidade, na moral, incrível como pareça, é a física. Incrível, não? A física estuda a matéria, mas só que tem uma matéria, uma parte da matéria, tem a antimatéria, não é? E tem a matéria infinita. Porque a matéria é criação divina, além. E tudo que Deus cria é divino. É puro. O dinheiro nem puro. O mundo não é como uma pessoa, tinha uma pessoa, um vizinho que só chamava esse mundo que ele falava. Não é nada disto. Deus não criou nada disto. Nós é que invertemos os valores. Nós que não aprendemos a ver. Nós não aprendemos a ouvir. E quem não aprende a ver, não aprende a ouvir, não vai aprender nunca a sentir as coisas boas e belas da vida. Bom? Então isto, a simplicidade que a física coloca para nós. Qual é o elemento mais simples do universo? É a luz, não é? Olha aí.
Se os teus olhos forem bons, como iluminado não será o teu corpo. Teu corpo será todo luz. Olha aí. Ele está tirando isto de quê? De onde? De teoria? Não. Ele está tirando isto dele próprio. Eu sou a luz do mundo. Eu deponho minha vida quando eu quero. Coisa, não é? A gente começa, vai por aí afora, né? Daqui a um bocado a gente vai ver à meia-noite. Mas o que é gostoso, é bom isto. A gente sente isto. E nós precisamos desenvolver o nosso poder de criatividade. Porque não é orar sob condição, não. Para ver se vou fazer isso, para ver se vou lá no arauto tomar passe e beber água fluida, para ver se amanhã eu tomo... Não. Esse bater a porta. Esse bater. Não é causa. É condição. É preciso que nós saibamos bater na porta. É preciso que nós saibamos, aprendamos a ver e a ouvir. Para então falar, lançar a vibração, o som das coisas boas da vida. E isso chama-se educação. Como a noite é festiva hoje, não é? Franciscana, não podia deixar de ter uma poesia, não é? Uma poesiazinha. Aquela que eu gosto. Eu gosto dessa poesia. Estuda. Porque essa poesia, ela nos chama a atenção da necessidade de nós estudarmos os verdadeiros valores para fazermos a nossa íntima reestruturação e com isto melhorarmos a nossa visão, a nossa audição, a nossa sensibilidade, que aparece no corpo físico pelo tato, não é? Mas pelo espírito, no espírito é aquela coisa sensível, aquela coisa maravilhosa. Diz que o doutor Bezerra de Menezes, uma ocasião na Federação Espírita, era ali, ele vinha descendo a escada e chegou um companheiro, amigo, conhecido dele, né? E disse: doutor, eu não tenho nada, estou desempregado, não tenho nada absolutamente em casa. A gente já não dorme pela necessidade que nós estamos passando. Bezerra de Menezes olhou, por acaso, não é que não é o acaso, naturalmente já tinha dado, ele não tinha um tostão no bolso. E agora, o que ele ia fazer? Não tinha estudado. E ele deixou que todos passassem, passava a mão na cabeça de cada um, carinhosamente e tal. Depois que todos passaram, ele disse assim: vem cá. Deu um abraço. Vai para casa. Você vai se sentir melhor. Amanhã será um outro dia para você. Vai. Deu aquele abraço para ele. O que aconteceu ali? A gente se lembra do mentor espiritual desta casa, não é? Francisco de Assis, quando tirou lá do meio do mato aquele ancianice, aquele leproso, que estava na última escala, tudo caído, e reestruturou. A transfusão de sentimento, olha aí. Uma visão que ele foi buscar lá no alto, melhor, que ele já era um espírito evoluído, mas naquele instante ele precisou de mais. Um magnetismo, não só animalizado, para preencher as necessidades da fome e relaxar o corpo para poder dormir. E depois isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira o moço chegou lá, alegre, não é? Disse: ih, doutor, a gente dormiu, que foi uma beleza. E quando eu saí, um amigo disse assim para mim: olha, vem cá comigo rápido, que estou fazendo uma obra, não é? E o ajudante, sei lá, não está faltando, ficou doente, arranja um emprego na mesma hora.
que aconteceu ali? A gente pergunta. Milagre? As forças da natureza, só quem tem pode dar. E Kardec diz que esse é o princípio, esse magnetismo universal, esse princípio vital. Tem pessoas que têm em grande quantidade, pode até tirar aquele que está no último suspiro da vida. É isto. É a vida. É o sentimento. Mas por quê? Porque ele tinha uma visão extraordinária. Uma visão extraordinária. Ele tinha uma altíssima sensibilidade. Todos eles trabalham nessa mesma faixa, não é? Essa mesma faixa. Levamos justamente, lembramos essa passagem, está nos lindos casos de Bezerra de Menezes e Ramiro Gama. Você depois leia a obra para ver. São coisas que não têm significado nenhum, mas que é fundamental. Porque se era a ciência do futuro, não é? O magnetismo é a ciência do futuro. E a gente pergunta, e no plano espiritual? Se trabalha com massa, com corpo, com injeção, com vacina? Não. Não é? Então, precisamos aprender. 2 livros da natureza são as 2 harmonias de Mozart. Uma que não é pautada, que é vivida, que é sentida, e a outra que é pautada e cantada, que nos alegra muito, mas é preciso estudar. Leôncio Correia, estuda, e acenderás a lâmpada divina que excelsa te clareia o templo da memória, descerrando aos teus pés na senda transitória em que a vida imortal se revela e domina. Estuda, e atingirás a visão peregrina da ciência, do amor, da beleza, da história, antegozando a luz na senda transitória e prelibando o céu da terra pequenina. Estuda. Entenderás a glória que se expande da alma que na sua humildade aprendeu a ser crente, para que a ilusão se prosterna de rastro. O livro que aprimora é o mentor que nos guia. Estuda e sentirás chorando de alegria o coração de Deus pulsando além dos astros. Muita paz.